Sexta-feira, dia 27 de junho. Para ficar bem informado, confira a partir de agora as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Entre os destaques de hoje estão a questão dos refugiados ao redor do mundo, o início da romaria em Goiás e o adiamento da greve dos motoristas do transporte público de Goiânia e região metropolitana. Fique com a gente, o Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. Estamos ao vivo pela TV UFG e pelo nosso canal no YouTube. Também acompanhe o Conexões pelo aplicativo da TV UFG. Bom, nosso programa tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras aqui no estúdio. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher de traços negros e pele clara, meus olhos são escuros, meus cabelos são escuros, cacheados, à altura dos ombros. Hoje ao meu lado, aqui no estúdio, está a intérprete para Libras, Sara Raquel. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, que tem cabelos escuros, longos, próximo à cintura, lisos e com mechas loiras. Ela tem olhos escuros. Nós duas estamos em pé e atrás de nós está o cenário do Conexões, nas cores azul claro, cinza e vermelho. Tem também uma tela entre a gente com a logo e o nome do programa. Aqui aparecem nossas reportagens e entrevistados. Vamos começar o nosso giro de notícias? O Congresso Nacional derrubou, com um placar expressivo, o decreto do presidente Lula que aumentava o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é cobrado em caso de crédito, câmbio, seguros, investimentos ou até títulos e valores imobiliários. Ele seria aumentado para, então, ter uma maior arrecadação do governo federal, equilibrar os gastos governamentais por conta disso e até atingir a meta fiscal deste ano. Mas enfrentou muita resistência. Agora o governo analisa se vai levar o caso ao Supremo Tribunal Federal ou se vai buscar outra alternativa. Seguindo, o aumento das tensões no Oriente Médio motivou a decisão brasileira de aumentar a mistura de etanol na gasolina de 27% para 30%. O percentual de biodiesel no óleo diesel vai subir de 14% para 15%. O objetivo da medida é reduzir a necessidade de importações. As mudanças vão entrar em vigor em agosto. Mudando de assunto, uma atualização sobre o caso Juliana Marins. O presidente Lula alterou o decreto em relação ao translado de corpos de brasileiros mortos no exterior. Ele fez uma alteração que permite que o Itamaraty arque com as despesas. O mesmo pode acontecer em futuros acidentes de acordo com os seguintes critérios: se a família comprovar incapacidade financeira, se o falecimento ocorrer em circunstâncias que causem comoção e se houver disponibilidade orçamentária e financeira, dentre outros. Juliana morreu no último final de semana durante uma trilha em um vulcão na Indonésia. A família acusa o guia de negligência por supostamente ter abandonado Juliana durante o trajeto e culpa também a demora de socorro. Uma autópsia feita na Indonésia revela que a causa da morte teria sido um traumatismo que resultou em danos aos órgãos e hemorragia extensa. Ainda segundo o laudo, ela também sofreu múltiplas fraturas e lesões por quase todo o corpo. Seguindo, a Câmara aprovou ontem a medida provisória que cria um novo crédito consignado CLT, ou seja, para pessoas que têm carteira assinada, para trabalhadores do setor privado e incluiu motoristas e entregadores de aplicativo. Esses trabalhadores
poderão fazer empréstimos com parcelas que comprometam até 30% do que ganham nos aplicativos. O projeto segue agora para votação no Senado. E o número de pessoas deslocadas por causa de guerras e perseguições aumentou e passou de 122 milhões neste ano. A Agência de Refugiados da ONU diz que é um número insustentável. O balanço com dados até o fim de abril deste ano inclui pessoas que fugiram de casa por guerras, por violência, perseguições e procuraram abrigo dentro do próprio país ou até fora dele. Esse é o tema da entrevista de hoje com a Débora Monte, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Grande Dourados. Seja muito bem-vinda, Débora, que vai aparecer aqui na nossa tela agora. Muito obrigada pelo seu tempo, esse assunto tão importante. Antes da gente ir direto ao assunto, direto ao ponto, eu gostaria que você se descrevesse, pensando no nosso público cego de baixa visão, para que eles possam nos imaginar enquanto a gente conversa. É muito simples e rápido, a cor da sua pele, dos seus olhos e seus cabelos, por exemplo. Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos. Meu nome é Débora, eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelos castanhos escuros, ondulados, abaixo do ombro. Meus olhos também são castanhos escuros e eu estou na minha casa, com algumas coisas no fundo. Perfeito, muitos quadros bem bonitos atrás dela. Débora, então eu gostaria de começar perguntando sobre os direitos dessas pessoas, se eles existem quando elas ficam desvinculadas de um Estado, porque a senso comum, no primeiro momento, nós pensamos que direitos e deveres estão relacionados a você pertencer a algum estado em específico. E quando a pessoa ela fica refugiada, desconectada desse país de origem, como fica a situação dela? Tem algum acordo internacional sobre isso? Janaína, essa é a definição de uma pessoa refugiada, que é uma pessoa que, por motivos, como você já disse, de perseguição por causa da sua raça, da sua cor, da sua religião, da sua nacionalidade, da sua etnia, ao pertencimento a um grupo social, até por opinião política, né? A gente vê isso muito nos regimes autoritários, ou por graves violações aos direitos humanos, a conflitos armados, essa pessoa, ela se vê compelida a deixar o seu país e procurar abrigo, procurar refúgio em um outro. Então, o que rege o direito dessas pessoas refugiadas no nível internacional é justamente a Convenção de Genebra, o Estatuto do Refugiado, que ele foi pensado ali no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, em 1951. Depois, outras normativas internacionais e também regionais foram pensadas para garantir a dignidade humana mínima dessas pessoas que se deslocam de um país para o outro, buscando ali garantir a sua segurança, garantir a sua sobrevivência. É lógico que cada país vai normatizar essa normativa, esse estatuto internacional de diferentes formas, mas ele existe justamente para garantir dignidade a essas pessoas esses migrantes que têm uma vulnerabilidade maior. Eles não saem dos seus países ou das suas cidades porque elas simplesmente querem, ou por questões econômicas simplesmente, mas elas saem porque, de fato, a vida delas está em risco se elas continuarem ali naquela situação. A partir da sua análise, quais são os casos que mais chamam a atenção, que são mais extremos nesse momento que envolvem conflitos no mundo? Bem, quando a gente olha para o cenário global de refúgio, ainda hoje a guerra civil na Síria, que se estende desde 2010, é o principal motivo de refugiados ao redor do mundo. Também a gente vê refugiados que surgem de contexto de outros conflitos, né? A gente tem ali a guerra na Ucrânia, por exemplo, que influenciou um fluxo de refugiados muito grande para a Europa. A gente tem a situação da Palestina, que tem ali toda uma situação ainda mais delicada, né, porque não é um Estado, né, formalmente reconhecido na comunidade internacional, mas que também gera um número de refugiados interessante no sentido assim, né, de significativo. O Sudão, outros países em conflito civil no continente africano. E quando a gente olha para o caso brasileiro, nós temos um fluxo significativo e algumas políticas interessantes para recepcionar refugiados venezuelanos. Então, no Brasil, são mais de 200 mil refugiados venezuelanos.
nesse contexto atual. E no mundo, a Síria, como eu já disse, tem mais de 14 milhões de refugiados pelo mundo. E como você tem observado os movimentos de países que têm colocado como eleitos políticos que têm um olhar contra a imigração, contra imigrantes? Como que você percebe esse movimento, principalmente ali na Europa, por exemplo? Muito interessante a sua pergunta. A gente vê isso na Europa e a gente vê isso também, né, nos Estados Unidos mais recentemente. É importante a gente entender que existe uma diferença entre ser migrante e ser refugiado, antes de tudo. Todo refugiado é um migrante, ou seja, ele sai de um lugar para o outro. Mas nem todo migrante é um refugiado. As pessoas às vezes migram por situações econômicas, por razões familiares, porque tem um parente que mora em outro país, em outro lugar, e quer ali ter uma rede familiar. Então são duas questões que se relacionam, mas não são necessariamente as mesmas. E como nós vimos, a ideia de refúgio ela vem de um tratado internacional, de um regime internacional, de um conjunto de normas, só que cada país aplica isso a partir da sua normativa interna. No Brasil, por exemplo, nós temos a lei de 1997 que regulamenta isso, e em outros países tem outras normativas. E a gente vê que a ascensão ao poder de governantes ou de partidos com tendências autoritárias e com discursos muito nacionalistas, com discursos de que refugiados são bandidos, ou refugiados vieram roubar nossos empregos, ou vieram corromper, entre aspas, a nossa nação, eles são muito prejudiciais no sentido do acolhimento e da própria recepção que essa sociedade vai ter a essas pessoas, né? Porque quando um governante ele tem esse tipo de discurso e adota esse tipo de política, a sociedade, em alguma medida, também pode se voltar e cometer atos de xenofobia ou de discriminação contra essas pessoas. Então, é uma tendência, infelizmente, que nós vimos no mundo hoje e que deve ser analisada com muito cuidado e com muita preocupação nesse momento. Para finalizar, porque o nosso tempo é muito curtinho, infelizmente, eu quero te perguntar sobre o papel das organizações internacionais. A gente percebe que existe um esforço, mas existem muitas barreiras também. Até que ponto tem sido efetivo esse apoio das organizações? Bem, as organizações internacionais elas são assim indispensáveis nesse contexto. A própria ideia o próprio Estatuto do Refugiado, ele nasce no contexto da Organização das Nações Unidas. A ONU tem agências próprias para refugiados, como o Acnur, e eles têm um trabalho assim indispensável para pressionar a sociedade civil, mobilizar a sociedade civil para receber essas pessoas refugiadas, trabalhar junto com as universidades e também sensibilizar os governos, né, os estados, os países, sobre a necessidade de políticas mais incisivas e mais protetivas para migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade. É lógico, quando a gente pensa em relações internacionais, a gente sempre tem a questão da soberania dos estados, mas sem as organizações internacionais difundindo normas, difundindo boas práticas e também ali trabalhando para facilitar a cooperação entre os países e também dentro dos países, essa situação ainda seria ainda mais trágica e mais difícil. Então, elas são indispensáveis nesse contexto. Até organizar ajuda humanitária, não é? Enfim, nosso tempo acabou chegando ao fim, mas muito obrigada, Débora Monte, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Grande Dourados. Seja muito bem-vinda, que volte mais vezes. Até mais. Muito obrigada, boa tarde. Foi uma ótima conversa, não é, pessoal? Vamos para um rápido intervalo, mas continue com a gente no próximo bloco. Vamos falar sobre o início da Romaria em Trindade e o adiamento da greve dos motoristas do transporte público, muito mais. Até mais. Você está assistindo ao Conexões. Estamos de volta com atualizações sobre a greve do transporte coletivo de Goiânia, que foi suspensa depois de uma audiência ontem, dia 26 de junho, no Tribunal Regional do Trabalho. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, não houve acordo, mas a paralisação foi suspensa a pedido do próprio tribunal.
Uma nova audiência foi marcada para a próxima segunda-feira. Caso não haja avanço nas negociações, a greve poderá ser retomada a partir da terça-feira, 1º de julho, à meia-noite. E olha só, mais de 6 milhões de romeiros são esperados na Romaria do Divino Pai Eterno deste ano. Em Trindade, todos os dias de festa serão realizadas visitas às obras do novo santuário, missas, batismos e confissões, além de programações especiais diárias. O momento foi marcado pela presença do maior sino que badala do mundo e a inauguração do viaduto na GO 060. E seguindo mais um assunto sério, o Tribunal de Justiça de Goiás cassou a decisão que obrigava o governo do estado a colocar câmeras nas fardas dos policiais militares de Anápolis. A Justiça argumentou que o estado de Goiás tem conseguido reduzir o número de mortes causadas por PMs. O embate entre Ministério Público e governo do estado se arrasta desde 2022. O Ministério Público ainda vai decidir se recorre da decisão dos desembargadores. E hoje é o último dia do primeiro encontro regional de agentes territoriais de cultura do Centro-Oeste, um evento organizado pelo Ministério da Cultura aqui na capital. Sendo aberto ao público, a programação discute os rumos da cultura, promovendo a formação de agentes que atuam na região. O evento está sendo realizado no centro daqui da capital, mas para se inscrever é só acessar a plataforma que aparece aqui na tela. evem3.com.br. Eu vou ditar. even3.com.br. Pessoal, ainda sobre cultura aqui na cidade, para encerrar o nosso programa, chegou a hora da nossa agenda cultural. Confira as dicas da Thaís Teixeira, dessa vez estudante da Faculdade de Letras da UFG. Rodou. Olá, eu me chamo Thaís, sou uma mulher branca, loira, de cabelos lisos, olhos castanhos e uso óculos de grau. Chegamos a mais um final de semana e para você que nos assiste e quer dicas interessantes para se divertir, continue acompanhando porque temos algumas sugestões bem legais. Hoje no Evoé Café acontece um arraiá cheio de animações, com forró fino apresentando Dominguinhos e Luiz Gonzaga. Além da banda, o evento conta com DJ e muita brasilidade. O arraiá começa a partir das 6 horas da tarde e vai até meia-noite. Você pode retirar o seu ingresso no Simpla a partir de R$ 17,50. Hoje também acontece, às 8 horas da noite, no Teatro Sesc Centro, o show do grupo Fat Family, que comemora os seus 25 anos de carreira. O grupo apresenta um show especial da banda completa, com arranjos contemporâneos, grandes músicas da banda e versões especiais de alguns artistas consagrados. Os ingressos custam a partir de R$ 15 e estão disponíveis no site do Simpla. Amanhã no Sesc Centro acontece o espetáculo Marcelino em Pente Fino, um solo de um palhaço mágico musical que introduz diálogos e conflitos, criando pequenas peças com seu aparelho de equilíbrio, musicalidade e habilidades mágicas. O evento começa às 3 horas da tarde com classificação livre. Os ingressos custam a partir de R$ 10 e você pode retirá-los no Simpla. E no domingo temos teatro para o público infantil. O espetáculo Alice na Batalha pelo Meio Ambiente é um lindo projeto com apoio da Prefeitura de Goiânia, que mostra uma aventura encantadora e educativa. E olha que legal, se você levar algo reciclável, ganha uma muda de planta. O local também vai ter uma feira mirim e ações ambientais com a Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA. A programação acontece na Rua do Lazer, no centro de Goiânia, a partir das 9 horas da manhã, com direito a pintura facial, brincadeiras, algodão doce e pipoca. Os ingressos custam R$ 10 e estão disponíveis no Simpla. E essa foi a agenda de hoje. Na próxima sexta voltamos com mais dicas para você aproveitar o fim de semana. Até mais! Legal, né?
Nosso programa chegou ao fim. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que aparece aqui na tela, 629-9181-1406. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais. É só procurar por @TVUFG. Assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Na semana que vem, a apresentadora Camila Maia volta aqui aos estúdios do Conexões, viu? Lembrando o nosso público cego e de baixa visão, que assim que nós duas sairmos aqui do estúdio, vai surgir na tela uma lista com os nomes dos profissionais que fazem tudo acontecer aqui na TV UFG. Muito obrigada pela sua companhia durante todo esse tempo em que eu estive cobrindo as férias da Camila, viu? Se cuida, até amanhã. Até mais, hoje é sexta. Até mais.